Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Dr. Lênio Streck hoje está louco para falar, acho que ficou um contencioso esse fim de semana, impressionante. Prazer tê-lo aqui, Lênio. Obrigado. Estava falando sobre a história. Sobre a história. Com o brigadeiro Raul Ferreira Dias. E temos o prazer de receber aqui, ao lado de Irno Preto, nosso diretor da Servix Sescop e presidente da Uniodonto, e o nosso deputado federal, Afonso Mota, que retorna ao programa. Prazer. Estamos com saudades do amigo, né? Da mesma forma, tu sabe que as obrigações e a agenda, ida e vinda a Brasília, impõem muitas vezes que a gente não consiga fazer aquilo que a gente gosta. Mas saudade já é um sentimento bom. As sextas e as segundas, o senhor tem um lugar cativo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o meu CREA-RS. CREA-RS, em foco. O Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, entidade que representa os engenheiros e demais profissionais da área tecnológica, manifesta apoio e encaminhamento em caráter de urgência das leis estruturantes do Corpo de Bombeiros, que não podemos esquecer, Corpo de Bombeiros Militar. Todo mundo quer ser militar. E advogado, claro, do Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento à Emenda Constitucional 67 da Assembleia Legislativa do Estado, por compreender que o Corpo de Bombeiros deve ser desvinculado da Brigada Militar. Da Brigada, sim, do Militar, não. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo também que todos os cartões Unicred, e com eles você leva o cooperativismo, viu, Irno? Sempre com você. E leva também todos os benefícios da bandeira Mastercard, aceita em milhares de estabelecimentos do Brasil e no exterior. Com os cartões Unicred você ainda pode realizar saques, consultas de saldo nas unidades de negócios ou nos terminais da rede Banco 24 Horas. Cartões Unicred, mais valor para você. Como é que está o clima político em Brasília, deputado Afonso Mota? Eu diria que vivemos um momento dramático da vida nacional. De um lado, o processo que envolve Eduardo Cunha na Câmara Federal, que teve apreciação pela cassação no Conselho de Ética, que agora vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, logo ali deve ir para o plenário, e também com o exame do mérito do impedimento da presidenta Dilma, que também em plena tramitação nesse momento no Senado, sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, e que, segundo o que se anuncia, deverá ter uma conclusão em meados de agosto, lá pelo dia 17, 18 de agosto. Ao lado desses aspectos que são parte do Congresso Nacional, nós temos, claro, um governo que procura se legitimar, liderado agora pelo vice-presidente Michel Temer, governo interino, que tem os seus desafios e que convive com essa cobertura da própria mídia e com os fatos que envolve um conjunto importante de políticos de quase todos os partidos, mas que acaba repercutindo principalmente no Ministério do Governo e atenta contra esse esforço de legitimação do governo Temer. Então, a gente realmente vive um momento de expectativa, de incerteza, com muita dificuldade de projetar o futuro, mas, claro, há um sentimento generalizado, eu acho, da sociedade brasileira, no sentido de que se consiga superar esse momento de grande desafio. Eu queria entender o clima que vivia a Câmara, porque a sociedade estava apreensiva com o voto de uma figura que se tornou notória aí, que é a deputada Tia Heron. Todos nós esperávamos o voto de Tia Heron. Eu estava com ela na minha perna esquerda, estava odiando a Tia Heron e passei a amar o voto da Tia Heron. Como é que você se sentiu na Câmara também na mesma expectativa? Ela não revelou, ninguém sabia, né, que decisão ela tomaria. Não, havia uma expectativa. Porque a sinalização do partido era votar a favor do Eduardo Cunha. Havia uma expectativa no sentido de que esse voto, por uma inferência
lá do momento anterior, onde houve uma decisão que igreja, foi decidida pelo voto de Minerva do presidente, havia a expectativa, olha, substituindo um determinado deputado, que era até o relator. Não mudaria, né? O voto anterior dela não seria... Não, mas o relator... Não, porque o outro só mudou, só votou porque ela votou, que aí já era... Sim, por isso mesmo, mas o voto dela, no máximo, criaria... Nesse momento não, mas como ela substituiu o relator anterior, que notoriamente era a favor da cassação do Eduardo Cunha, se gerou toda uma expectativa de que ela poderia desempatar. E não seria necessário o voto de Minerva, que sabia o voto de Minerva era pela cassação do Eduardo. O outro deputado que votaria contra a cassação acabou votando a favor em função do voto a Tirão. Aí ele jogou para a torcida. Já estava decidido. Estava decidido, ele votou. Senão ele votaria o contrário. E aí ganharia o Eduardo Cunha. Mas sabe que já havia um sentimento por todo o corpo de deputados de que houvesse o que houvesse, a decisão que fosse, era importante ir adiante. Porque o fato da protelação, do tempo que tem demorado esse processo envolvendo o Eduardo Cunha, já causava um constrangimento a todos na Câmara dos Deputados. Então, acho que, claro, acabou indo ao encontro da maioria, porque pode estar certo, né? No plenário, vai ser mantida por larguíssima margem a cassação. Com todo o apoio dos evangélicos. É uma pressão muito grande. É uma pressão muito difícil ir contra a onda. É muito Mas dá difícil. para fazer no domingo a votação com televisionamento ao vivo? Tudo? Eu acho que não vai chegar tanto. Não precisa fazer não vai domingo? ser necessário. Né? Claro que aqueles que se sentem agredidos pela forma como foi a votação Não, porque o Eduardo Cunha fez questão que fosse o da domingo. admissibilidade do impedimento da presidente, gostaria que fosse dessa forma, como uma espécie de um desabafo. Né? Mas não se justifica. Não se justifica. Sob hipótese alguma. Mas o senhor está com tanta certeza assim da cassação? Absoluta. Não há como enfrentar, porque muito mais difícil do que a cassação do Eduardo Cunha, em tese, era o voto qualificado para declarar o impedimento da presidenta Dilma. Claro que predominou E amanhã naquele último momento essa inclinação, esse sentimento da sociedade que fez com que acontecesse. Mas se nós formos pensar, a diferença é pequena do ponto de vista do resultado qualificado. Se qualquer bancada dessas que estavam no governo, PP, PSD, qualquer delas que virasse, não teria acontecido o impedimento da presidente. Mas eu acho que o Eduardo Cunha foi relevantíssimo para acontecer o impeachment. Sim, por várias razões. Sem ele não saía impeachment. Segundo, quarta-feira é um novo golpe nas esperanças dele, porque vai ser recebida mais uma denúncia, ele será réu novamente. Tudo isso são elementos, são caldos que vão somando para que o deputado se sinta numa sinuca de bico. Ele não tem como explicar que ele quer ser mais realista que o rei. Há um momento que chega no limite. E também, além do problema dos oportunistas também, porque no momento em que vai o boi, vai a manada. Então, quando se sente que vai mal, não sobra nada. E há uma expectativa, doutor Lênin, no sentido de que qual será a reação do Eduardo Cunha. Essa talvez é a expectativa, não é a cassação dele, mas a reação dele face daquilo que se chama, que ele considera uma ingratidão ou um abandono, né? Ele disse que vai levar muita gente com ele. Isso pode ser. Agora, de todo modo, também, alguma coisa que depois, para o futuro, depois de... Se nós conseguirmos ultrapassar toda essa tempestade política, econômica e que possamos de novo navegar em águas tranquilas, que vai demorar ainda, nós temos que nos vacinar um pouco contra algumas coisas. Uma república não pode depender de vazamentos judiciais, ou de policiais, ou o Ministério Público. Você não pode ficar
todo o tempo esperando qual é a próxima. Por uma razão simples. Tudo isso que aconteceu é ilegal. Entende? Porque as pessoas não respeitam a lei. Está escrito lá que só pode fazer a divulgação da delação para o bem e para o mal. Está vendo que quem antes, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Os que sofreram antes estão sofrendo agora. Os ministros que caíram, são ministros que caíram com um remédio que virou veneno. Antes era salvação, depois virou tormento. Por quê? Porque nós somos governados pela mídia, nesse sentido, pelas fontes, as famosas fontes, que recebem delações que não se sabe. E aí depois a delação vale tudo. Só que a delação só vale, segundo a lei, se ela for comprovada. Eu não posso dizer que o presidente do sindicato ou o presidente da cooperativa disse isso. Eu preciso ter elementos comprobatórios. Agora, se nós escaparmos disso, acho bom o parlamento tomar providências para o futuro. Não para esconder nada, mas às vezes o remédio, o castigo é tão grande que o Brasil não é como a Itália. Mas tu espera do parlamento o quê? O parlamento vai fazer só para se proteger. Não vamos nos iludir. Tudo que o parlamento... Temos um parlamentar federal. Algum dia vai ter que ter um certo... Eu tenho uma certa esperança... A maioria com problemas, ela se protege sempre. Não adianta. Não, eu não vejo. Eu também não consigo ver, entendeu? Dentro desse esboço, desse grupo político. Eu, sinceramente, não consigo ver como fazer. Não há vontade, não há grandeza. Mas vai melhorar. Eu acho que é muito difícil. Porque é o efeito manada também. Se você tem um ponto que dá certo, até os maus acabam votando com os bons. Há um determinado momento que isso funciona. Como também os bons podem votar com os maus. Eu acho que é muito difícil particularizar uma conjuntura que é sistêmica. Nós falamos há pouco, fora do ar, que realmente nós estamos vivendo um momento de grande desafio pela questão sistêmica. Se olharmos todos os segmentos da atividade econômica, da atividade pública, é possível que realmente se levante algum procedimento, alguma conduta ilegal ou inadequada. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Bom, se há essa generalização, ou essa possível generalização, é muito importante que conceitualmente se encontre uma saída. Que a gente possa escapar. Que está colocando. Que sobra, dizer, uma coisa é uma crise no país desenvolvido. Não será uma saída de um poder só. Não será. É uma articulação que vai passar pelas escolhas da futura representação. O Brasil está assim, ou o governo dá certo ou ele dá certo. O voto distrital seria uma alternativa? Não tem alternativa. A gente defendeu lá o voto distrital misto. O voto distrital misto. Mas eu acho Mas são saídas casuísticas que estão... Não é só a reforma política que vai resolver a situação. É a mesma coisa. Uma parte. Sim, mas acontece o seguinte, o tempo para fazer isso e aplicar é como se... Porque há um pouco de fetichismo nisso que nós estamos falando. É a mesma coisa que alguém fala em constituinte. Acha que esses dias domingo eu vi uma matéria assim, PMDB quer reforçar a bancada, está convidando ex-BBBs para concorrer. Aí eu fico pensando, se nós fizermos uma constituinte, só se a gente trouxer outros eleitores e outros deputados. É o que nós temos aí. Então, também pensar que o voto distrital ou misto vai ter outro tipo de deputado. Quer dizer, de algum modo, há um momento que esse carro vai ter que andar com os motoristas que tem. Eu não acredito na bondade dos bons, eu não acredito simplesmente, eu acredito em sistemas nesse sentido. Isso é verdade, é muito difícil fazer essa separação. O sistema tem que funcionar. Por exemplo, o que é um sistema? Se eu tenho uma usina nuclear e tenho um cara para cuidar, esse cara, ele pode ser o melhor cara do mundo, mas se ele beber ou infartar, pode destruir a cidade. O que a gente faz aí? Bota um sistema assim, ó. Eu tenho que ligar para o brigadeiro liga para o Paulo Sérgio liga para o deputado, que vai ligar, e cada um dá uma senha. Só então é que eu posso desligar. Ele não pode depender de mim.
eu não acredito na unidade, na bondade do bom ou na maldade do mal. Deus me livre da bondade dos bons. A soma dos bons é tudo isso que está aí. Cada um é o melhor motorista, não é verdade? O trânsito é isso que está aí. Quer dizer, o problema é que o trânsito tem que funcionar sistemicamente. O Edson aqui, ó, o Eduardo melhor, diga ao procurador Lênin Streck para não se iludir, pois jamais teremos maioria de políticos sérios. Aposto que daqui a 30 anos estaremos debatendo o mesmo. Mas eu concordo com ele. Mas estou falando num sistema. E essa personificação bateu lá atrás no Stalin, bateu no Hitler, bateu no Mussolini, bateu no... Entendeu? Porque não pode haver, tem que ser... As instituições têm que ser fortes, não podem Elas têm que resistir às falhas humanas. E não pode depender de nome. Não pode ser um nome. Porque... Mas então não adianta não discutir, está perdido tudo. Não. Mas não. se nós puxamos lá... Mas o senhor é o maior exemplo do que vai nos dar razão. O senhor é de cooperativas. Cooperativas é um modo intermediário de resolver um problema numa sociedade em que há vasos que se comunicam e que fazem com que, de algum modo, a minha atuação atinja o brigadeiro, que, por sua vez, isso dá uma rede. Então, por que não se copia isso na vida pública? Você é tão simples, tão prático. Não, mas... É porque quem está fazendo a lei... Eu acho que nós cometemos um grande erro em 88. Quando, ao invés de convocarmos uma constituinte, nós transformamos um Congresso em Congresso Constituinte. Então, aquelas pessoas que estavam ali fizeram a lei de acordo com as suas conveniências. Certo? Ninguém pensou ali, num Brasil... A Constituição do PMDB construída à sombra do plano Funaro. Não, colocaram coisas na Constituição. Quando o plano Funaro terminou a eleição, o plano Funaro estourou. Sim. E pronto, então eleita a Constituinte. Brigadeiro, que é uma brincadeira sobre a Constituinte 88. Na verdade é o seguinte, só para corrigir aqui, não corrigir. Olha só, os senadores biônicos foram os únicos não eleitos que participaram da Constituinte. Quem votou a lei da Constituinte foi o parlamento, mas a Constituinte foram eleitos, menos os senadores biônicos. Mas tem uma piada que contou num grupo certa vez, foi o relator da Constituinte, que era o Bernardo Cabral. Né? Ele disse, eu estou saindo da Constituinte, da reunião, e fui para um dos ministérios e peguei um táxi. E no táxi o sujeito estava ouvindo a rádio transmitindo. Tá? Aí ele disse assim, deputado, eu ouvi o senhor aí falando aí, todos estão aí, tem um capítulo dos índios, tem um capítulo do Judiciário, Ministério Público, todo mundo tem um capítulo. Não dá para o senhor meter aí um capítulo dos taxistas? Está entendendo? A ideia da Constituinte está nessa metáfora. Mas a questão da Constituinte... A metáfora, o taxista é sábio. A questão da Constituinte com a reserva que você possa ter, que são procedentes os seus argumentos, ela tem que passar também pela questão da representação. Em primeiro lugar, o país ele é continental. Sim. E quando a gente percebe o protagonismo que uma determinada região do país, com uma referência cultural completamente diferente da outra, tem uma representação igual, né? Tem uma representação que tem uma compreensão da dinâmica da política, da atividade parlamentar completamente diferente, sem desmerecer quem quer que seja. Mas é desproporcional no número. Com todo o respeito, né? A gente verifica que realmente é muito difícil vencer essa questão sem considerar essa realidade nacional. Né? Quando a gente vê que o país, né, e não vamos achar que isso é casuístico, porque não é vontade, porque vem se repetindo em todos os processos eleitorais. Ele escolhe determinada personalidade para que essa personalidade, como é o caso do Tiririca e tantas outras, né, o Enéas, ela realmente não só represente, como ela forma uma bancada. Quando a gente sabe que a representação ela é escolhida por uma forte influência econômica, né, direta ou indiretamente, ou pela ocupação de espaço, quer dizer, as oportunidades de escolha, elas não são iguais, é aí que reside a questão maior. Né? Esse é o retrato
da nossa Um voto sociedade, do Rio da nossa Grande forma do de Sul ser. vale 16 vezes menos do que o voto do acriano. Com devido respeito aos acrianos, mas um voto do Acre não pode valer 16 vezes mais que o meu. Essa é a distorção que foi posta na Constituição de 88. A Constituição vale tanto que ela já sofreu quantas emendas? 93. Né? 93 emendas. Em quantos anos? Em 27. O meu medo é que ela faça que Quantos nem anos tem a Constituição americana? Né? Quantos anos? Aos 27. Quantos anos tem a Constituição americana? 200 ela é de 1787, é a primeira Constituição do mundo, a segunda é da França. Não, mais de 200 anos. Quantas emendas ela tem? 26 emendas e 7 artigos. 7 artigos. São 7, Quer dizer, a nossa Constituição não foi... Agora, para emendar um retalhos. artigo da Constituição americana, precisa vender a mãe, não entregar, devolver de novo, porque é absolutamente, faz muitos anos que não se faz, porque tem que ter a ratificação dos estados. E nunca mais, provavelmente, nos próximos anos, vai se fazer uma emenda à Constituição americana. Mas aí, ela é uma Constituição pequena, mas no fundo ela é a maior, na medida em que cada decisão da Suprema Corte se transforma numa lei, porque eles têm lá o efeito da stare decisis non quiet movere, que significa continuar decidindo como está, que é o efeito vinculante. Então, cada decisão que a Suprema Corte dá, ela é como se fosse uma lei. Então, cada decisão, quer dizer, no fundo, a Constituição americana é desse tamanho, é maior que a nossa até pela idade, mas o funcionamento da justiça é diferente. Mas se a gente for atentar a esse volume de emendas, a gente vai verificar, Paulo Sérgio, que elas são intimamente relacionadas com as instabilidades, ou da vida institucional do país, ou com as instabilidades econômicas. Sim, mas dá para ler a história. Isso se constata que a nossa estrutura institucional e econômica do país é precária. Continua sendo precária. A Constituição é a espinha dorsal de uma nação. A nossa espinha dorsal é um concha de retalhos. Mas não é ela só a mais, coxa de sofreu retalho. mais cirurgia que qualquer outra Paulo, coisa. não é só a coxa de retalho, ela é uma grande carta de intenção, cheia de boas intenções, mas não passa numa Mas chega a dizer, até tem problema semântico, chega a dizer que a saúde é um direito do cidadão brasileiro. Não, assistência à saúde não é saúde. Sim. Então, como é que os caras... Mas tem um artigo que diz assim... Se eu adoecer, eu posso processar. Tinha uma hora que botava assim, não, tem que colocar na Constituição. Ou seja, como se colocando na Constituição, fosse resolver o Quantas problema. vezes a Constituição fala em direitos? Ela fala 4, 5 vezes 73 vezes. 73 vezes. E quantas vezes fala em deveres? 8 ou 10. 8 vezes. Agora, veja só, qual é essa questão da Constituição? Ela surge num momento histórico, ela saiu um ano antes da queda do Muro de Berlim. O mundo ainda era dicotomizado. Havia essa ideia de um Estado socialista. Veja que o PT achou que a Constituição era conservadora. Porque não ela assinou. uma trampa. Ele não o assinou. PT não assinou os 18 a deputados. Só para registrar isso aqui, isso é fato. Não precisa fazer nenhuma conotação valorativa. Eles não assinaram porque achavam que a Constituição era uma trampa, porque a Constituição era pouco, porque botar na Constituição era um modo de enganar o trabalhador. Essa era a ideia daquele momento, para você ter, pensa sobre isso, a Constituição era conservadora para o PT, então porque eles queriam uma Constituição muito mais avançada, ou até nenhuma, não sei. Num segundo momento, o PT foi o que mais se agarrou na Constituição, porque achava que ela era o caminho para, digamos, algumas transformações. É a diferença, doutor Lênin, quando tu tem perspectiva de poder e quando tu não tem. Claro, evidente, tanto é que... Perfeito. Perfeito. Afonso Mota... Perfeito. Quando se fez o plebiscito, as pessoas que apostaram no presidencialismo, porque eles achavam que ganhariam e não queriam repartir o poder. E os que votaram no parlamentarismo sabiam que não ganhariam e queriam o poder de outro modo via parlamento. É bem ad hoc mesmo. A gente pode ler a história pelas suas exceções e não pela sua regra no Brasil. É incrível isso. E veja bem, assim, essa questão da fragmentação dos partidos políticos, essa questão da fragmentação... O Supremo foi culpado disso também. A fragmentação dos partidos políticos determinou que o presidencialismo, aquele do plebiscito, aquele que era idealizado, em momentos até virtuosos que a gente teve na vida republicana brasileira, se transformou num monstro. Porque esse presidencialismo de coalizão,
é um dos principais problemas hoje da vida nacional. E piorou com a decisão Estado do Supremo. É? O Supremo Tribunal teve a grande chance de fazer uma cláusula de barreira, um reforço para evitar esses partidos. Aí o Supremo o que fez? O Supremo foi fazer bondade com o chapéu dos outros. Achou bonito. Sabe aquelas decisões fofas? Que você quer agradar todo mundo. Afinal, qual é o problema de botar mais um partido? O problema, meu querido supremista, não é um partido. São mais 30 que vinham depois. São 37. Maria Viana, lá de Cruz Alta. Boa noite, Paulo Sérgio. Reitero minha admiração pelo programa, pelos debatedores, menos o Lênio. Ele é muito vaidoso. Abraço ao Brigadeiro Dias. Maria Claro, Viana, eu tenho autoestima grande. Vamos agora à boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Brasileiro tem projeto publicado na edição Archiprix, Madrid 2015. O trabalho de conclusão de curso do paranaense Eduardo Belusso Seco foi reconhecido internacionalmente como um dos melhores trabalhos de graduação no mundo. A competição bienal apresenta a nova geração dos melhores arquitetos, urbanistas e paisagistas do mundo. Além do reconhecimento internacional, o projeto também foi premiado no Brasil. Eduardo conquistou o Ópera Prima, concurso nacional de trabalhos finais de graduação em arquitetura e urbanismo. E vamos agora ao quadro saúde com a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista da equipe Dr. Gilberto Schwartzmann. Olá, eu sou a doutora Daniela Cornélio, mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar sobre ginecomastia. Essa é a doença mais comum da mama masculina. Não se trata de um tumor, mas sim um aumento da quantidade de tecido mamário. Deve ser diferenciada do aumento de volume às custas de gordura, o que pode ser visualizado através de exames de imagem. A ginecomastia é muito frequente entre os adolescentes e também em homens mais velhos, devido a mudanças no seu equilíbrio hormonal. Em casos raros, ocorre quando tumores ou doenças de glândulas endócrinas aumentam a produção de estrogênio. Além disso, vários medicamentos podem causar ginecomastia, como os utilizados para o tratamento de úlceras, azia, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. Olha aqui, reforma política, por favor, me perdoem. Enquanto tiver este tanto de partidos políticos no Brasil, não dá para esperar nada. Começa por aí. A credibilidade, enquanto houver, dá para ter uma pequena esperança, está dizendo aqui o nosso telespectador. O senhor acredita que agora, com a nova exigência de doação de campanha, não crescerão mais os evangélicos e mais os sindicalistas do Congresso Nacional? É uma tendência. É a tendência. Porque temos 151 realmente, evangélicos. Como teremos depois da próxima eleição? Realmente, numa reforma política limitada, em que se estabeleceu a impossibilidade e, por via de consequência, a impossibilidade das empresas contribuírem, com a qual, inclusive, eu concordo, mas a diminuição expressiva dos recursos de campanha, e, por outro lado, o encurtamento do período eleitoral. Na verdade, são 45 dias, mas não são 45 dias, a gente sabe. Registro das candidaturas, colocar em funcionamento a campanha. Vamos ter uma campanha de 30 dias. 30 dias para divulgar as candidaturas sem recursos, principalmente nos municípios pequenos, isso é muito difícil. Nos municípios grandes, há de se impor a questão dos veículos de comunicação social, os debate, as mídias eletrônicas hoje. E aí, uma grande dificuldade na renovação. Essa expectativa de que vamos renovar, vamos dar oportunidade a lideranças com outro perfil. Né? Na verdade, os mais conhecidos, aqueles que têm uma trajetória, têm um mandato, mesmo contestados, têm mais possibilidades nessa realidade do funcionamento da legislação eleitoral. Eu vou dirigir para o Hino Preto aqui. E o Sérgio Moraes, hein? Por que será que ele defende tanto Cunha? Josemar Schaefer, de Cruz Alta. Pois o Sérgio, ele é um político de Santa Cruz do Sul e ele já teve um outro episódio, eu quero que o povo se lixe,
quero que o povo se lixe. E foi eleito, ele tem a esposa que é política, tem o filho que é político, e aí eu estou comungando com a opinião do deputado Mota. Quem é o mais conhecido vai aparecer e vai levar os votos. Agora ele tem o direito de ter a posição que quiser. Sim. É o direito dele. Como é que vai tirar o direito dele? Pergunta para o deputado Afonso Mota se ele acha que tem que privatizar o DAIR. Paulo Gamino, do Alegrete. Um abraço para o Paulo Gamino, mas eu entendo assim que nós devemos ainda lutar para aquelas funções que são essenciais para o cidadão, que possa realmente qualificar a vida das pessoas, que as pessoas possam realmente ter acesso, como é o caso das obras de infraestrutura, que são fundamentais, principalmente naquelas regiões do nosso estado em que se encontra mais distante e a política pública tem mais precariedade para atender esse objetivo. Eu acho que nós temos que realmente recuperar o Estado, vencer todas essas questões do custeio do Estado, que nós sabemos que comprometem muito os investimentos do Estado. E, claro, não falo especificamente do DAIR, mas essa função relacionada, claro, tem que considerar o fato de que hoje temos essa alternativa das parcerias públicos-privadas, né, que são fundamentais nessa questão dos investimentos da infraestrutura, mas nós temos que ter, eu acho, uma referência importante, um espaço importante público coordenando essa atividade, que é uma atividade de interesse público. Não é meio velho isso, Brigadeiro, esse negócio? Porque depois que todas as empresas constroem suas estradas, e aliás, constroem mal, tira uma parte para si, uma parte para um monte de gente. O DAIR, na sua ideia original, já não tem mais nada. E agora vem os pedágios, tudo isso. O que sobra para o DAIR, a não ser uma espécie assim de carcaças e essas coisas todas, pátios cheios de coisas? Nesse aspecto eu estou me transformando num ativista mesmo, radical. Né? Que é o seguinte, hoje eu estou convencido, né? Nós somos obrigados a diminuir o Estado, a não ser segurança, a não ser saúde, educação e as grandes linhas logísticas, porque o Estado não vai fazer o trabalho logístico, não vai mais construir estrada, não vai construir ponte, não vai fazer ferrovia, não vai fazer hidrovia, porque não tem dinheiro. Então vamos lá, CRT foi privatizada. O sucedâneo virou Brasil Telecom, virou Oi, está quebrada. Oi, o trabalho é de péssima qualidade. Nós que somos usuários de linhas telefônicas da Oi, nós sofremos horrores a radiodifusão, utilizando as linhas da Oi. Quebrada, administrada por iniciativa privada, virou lá um conglomerado que ninguém entende, parceria com Portugal Telecom, armada por Lula e Sócrates. A CE deixaram só o passivo da CE, como toda privatização, o Estado fica com o passivo. Paulo, olha só. Olha aqui, ó. Esse é o outro lado do debate, Paulo. Esse é o outro lado da incompetência privada, também incompetente. Insulta aí, graças a Deus. Eu sou a favor das privatizações, mas tudo que privatizou desapareceu daqui, a gestão foi para fora daqui e sumiu. Porque você essa que é a verdade. E a economia gaúcha foi minguando a esse ponto. Vamos falar de telecomunicações. Graças a Deus o Banrisul se mantém estatal. Vamos falar sobre... Nós teríamos mais um banco fora daqui com gestão em São Paulo. Vamos falar de telecomunicações. Não, por mais respeitar as posições do Brigadeiro, claro. Eu divirjo com relação ao radicalismo. Né? Há pouco lá o nosso debate... Banco do Brasil, no quadro anterior, nosso debate era sobre a corrupção. Sim. E nós concluímos que a corrupção é sistêmica e está em tudo. E quanto mais eu acho que a responsabilidade do Inclusive Estado, na iniciativa privada. Inclusive, eu acho que a responsabilidade do Estado, claro que nós não teremos mais um DAIR naquele papel do passado, tradicional, mas eu entendo que essa política pública, né, relacionada com as obras de infraestrutura,
com as vias de acesso, com o transporte da atividade vocacional, da atividade produtiva, diz respeito, sim, é estratégico e essencial para o Estado. Mas aí a secretaria... Então, eu não privatizaria. Eu não privatizaria. Agora, claro que tem que ter, conviver com iniciativas, parcerias privadas, público-privadas. A questão das telefonias. Vamos lá. Eu fiz 7 países, um atrás do outro, assim, durante 15 dias, 18 dias, 7 países. Itália, Eslovênia, Hungria, Croácia, Eslováquia, aqui, são 7 países somando. República Tcheca, possivelmente. Com o meu celular, que ainda era 3G, agora já é 4G e não funciona. E qualquer lugar que eu ia na Croácia, na Eslovênia, quase esses lugares, esses países, na Hungria, esses países socialistas lá, indo para o interior, você conseguia mandar texto por internet, etc, etc. Eu volto aqui, boto os pés, no dia seguinte eu fui para a Univale, que eu tinha uma banca de doutorado para ir na Univale, Santa Catarina. Eu ponho os pés em Itajaí, que fica um pouquinho longe o aeroporto ali, né, em Navegantes, bingo, já não pegava. E depois, aí eu comecei a pensar por quê, conversando com o pessoal, meus amigos da Anatel. O problema aqui, o problema não é o fato da privatização ou não, isso é secundário. O problema é a falta do Estado que não regula e não exige. Por que na Croácia funcionou? Porque o governo da Croácia exigiu que para venderem, eu quero tecnologia X. Não, e não é só tecnologia, é o compromisso com a universalidade. E o compromisso com a universalidade... Aqueles que são pobres têm que ter acesso. E a transferência de tecnologia. Aquele que é distante tem que ter acesso ao sinal. E a transferência de tecnologia. Porque eu não posso simplesmente fazer o governo ficar refém, eu só mudo e aumento o sinal quando eu quero. Não, isso tem que estar no contrato, no início, porque eu não posso... Essa é a grande diferença na época, por que a CE tem que existir? Porque nenhuma iniciativa privada poria a luz lá no meio do mato, a CE iria. Essa era uma ideia original. Depois privatizaram, continua não indo. Não, mas aí entrou as cooperativas. Se não fosse o produtor. Pronto, é uma bola. Nas cooperativas de e você não pode gerar a tua própria energia. Colocam todo um embasamento jurídico que você, não, eu quero gerar minha energia, eu quero ter a minha energia. Aí começa a botar dificuldade, começa a colocar dificuldade. Não, eu sei que pode, agora pode. Agora pode. É que nem o problema da telecomunicação. O problema não é de privatizar, é não ser monopólio. É esse o problema. Agora, as empresas de telecomunicações são privadas. Sim, mas vem cá, são privadas. Qual é a tua dificuldade? É privada. Claro, e mal regulada. O sujeito da Globo.com me rouba 5.500 e-mails, não me devolve. Eu vou reclamar para quem? Para Globo.com? E o cara diz, não sei onde estão. Mas hoje tem aí liga para a Anatel. Hoje tem um fato que dá para relacionar com essa questão, vamos dizer assim, da necessidade de algumas normas impositivas. Sim, claro. Nós hoje estamos tendo a boa notícia de que, claro, muito pelo estado de calamidade do Rio de Janeiro, que hoje à tarde os estados conseguiram chegar a bom termo com o governo federal sobre a renegociação das dívidas. A boa notícia do dia é essa aí. E parece que aquelas postulações dos estados com relação à carência, ou seja, possibilidade de até o final do ano não terem a responsabilidade da contraprestação naquele valor que seria hoje o valor do contrato, a prorrogação do prazo e também uma escala que permita com que, um escalonamento que permita com que essas prestações vão crescendo ao longo do tempo, né, elas vão garantir assim um fôlego para os estados, nada mais do que um fôlego, claro, também a diminuição do valor das dívidas, mas especialmente um fôlego. Mas eu queria dizer que um dos obstáculos muito grande dessa negociação é que os estados, não era o caso do Rio Grande do Sul por justiça, não queriam se submeter a normas impositivas de responsabilidade fiscal. Por exemplo, renovamos os contratos de dívida, mas o Estado não pode promover reajustes acima de determinado percentual. Os estados não podem deixar de cumprir com aquelas obrigações essenciais
da atividade, não podem tomar novos empréstimos, porque o espaço fiscal fica mais limitado. Né? Então, essas imposições do governo federal, que a gente sente, claro, a gente sempre pensa no Estado da gente, mas essa regulação impositiva, que vale também para outras questões, como o caso da telefonia, e que elas são fundamentais e nós vamos ter que... Mota, o que nos salvou em 2008 foi que nós temos o sistema bancário mais regulado do mundo. Exato. Os americanos não tinham regulação, sequer eles tinham a figura do crime, do sujeito que passava a perna. Tudo aquilo aconteceu por falta de regulação. Nós éramos um país com a questão do depósito diário, tudo aquilo, um controle sobre os bancos, não quebramos nenhum em 2008. É isso, né? Entendeu? É isso. Esse é um ponto que mostra a importância da regulação. Liberalismo é exatamente isso, é a menor influência do Estado Sim, mas você coloca um regulamento claro, forte, que ninguém vai querer sair da linha, porque a cacetada vai ser grande, certo? E aí você consegue fazer. Agora eu te igual no Brasil, ninguém sai da linha. Não. Porque a cacetada é forte. Mas por quê? Porque as leis são pífias. Não é pífia, então a do Brasil é mais perfeita na área dos bancos, sim. Por isso que nós temos 470% de juros no cartão de crédito, mais 200%. Isso não Mas tem aí é outra nada a ver. política, não tem nada a ver. política pública do mundo. Não, isso não tem nada a ver. O governo não mete a mão aí. Não ganha dinheiro. É outra, não confunda a regulação com assim, política rentista. Uma coisa assim, nessas privatizações, eu acho que a educação foi um desastre quando foi só para o governo. O senhor está colocando que o governo teria que ter educação, saúde, e quando ele entrou na educação... Eu já sou o contrário dele. Exatamente. Mais barato. Não está dizendo que tem que privatizar. Vamos dizer assim, Eu não quero estatizar. tem estado que tem 50% da população tem plano de saúde, médico odontológico, por cooperativas ou outras empresas. No entanto, o próprio Estado detém uma máquina, uma estrutura para 100% da população. Aonde vai? Se põe fora recursos e com má qualidade. Se comprasse vaga nos hospitais ou na saúde, tu teria muito mais recursos. E é mais barato, porque é como na educação, Paulo. Que era para entregar é como na educação. Não. Porque eu sou contra essa estatização exacerbada. A preocupação do Estado é aquele núcleo. Fora dali, o Estado não tem que estar atuando. Agora, o que acontece? Então devia estar em banco também, regulando desse jeito. Mas olha só, deixa o banco solto, ele come o país. O problema, Paulo, é que o governo ganha dinheiro com os 400%. A regulamentação já come, imagina ele ganha. Eu não sei se vocês avaliaram essa recente decisão, e vamos ter uma nova decisão, provavelmente, tem um encaminhamento de uma PEC, do teto, né? Mas essa da DRU que foi aprovada, né? A aprovação da DRU significa, assim, desvinculação de uma parte das receitas. Né? E essa desvinculação, ela agora possibilita ao governo utilizar sem vinculação até 30% dos recursos do orçamento. Isso significa, vocês sabem que hoje o orçamento nacional é um orçamento de 1 trilhão e 400 bilhões. Né? Pelo menos é o que está lá no papel. Se as receitas vão se confirmar, se as despesas vão se confirmar, provavelmente não, né? Tanto que tem um déficit aí de 170 bilhões. Mas 86 da Dilma, que ela tinha proposto, que não é o 170. Por que o 170? É no mínimo 170. Sabe por que o 170? Eu vou dizer, bota 170, o governo Temer vai lá e realiza 130, negativo. O governo... Paulo Sérgio, pode até que seja. Pode ser até que seja, Paulo Sérgio. Mas é o seguinte, tem uma realidade, Paulo Sérgio. Tem uma realidade. Nós estamos cheios de demagogia. Tem uma realidade que é o seguinte: as receitas do país, as receitas dos estados federados, as receitas dos municípios estão caindo assustadoramente. Porque a atividade econômica, nós estamos caindo na realidade. A atividade econômica negativa, 4, 5%, não é brinquedo. Dão aumentos exorbitantes para determinados funcionários. Votei contra, Paulo Sérgio. Sim, mas e aí? Mas o Congresso votou. Os representantes do povo votaram. Se a receita cai, nós aumentamos a despesa. Vamos ao ponto final. O pior que eu imagino é terem liberado exportação de milho
para um país extremamente produtor de carne, de exportação, foram liberar a exportação da matéria-prima. E agora nós estamos aí. O que vai acontecer com estão matando o porquinho. Pelo amor de Deus. Vamos ao ponto final, contagem regressiva da FACINEP, GIMO, FCDL e SPC. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Brigadeiro já me deixou nervoso aqui. Ponto final, Brigadeiro. Não, mas ela é sempre importante para os nossos telespectadores, Paulo, e eu tenho voltado com muita frequência a esse assunto. Nós precisamos sentar, as pessoas que entendem, sentar para discutir seriamente segurança pública no Brasil. E o Rio Grande do Sul, que foi o estado que eu escolhi viver, porque eu não queria mais viver no meu Rio de Janeiro, vim para cá, né? E estou encontrando o Rio Grande do Sul caminhando para o estado do Rio de Janeiro que eu não quis viver. Então nós temos que passar a pensar seriamente em segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. Procurador eterno, Lênin Streck. No OSUL, se você discar assim, www.osul.com.br, é grátis. Edições anteriores, no sábado, isso que o Brigadeiro está falando sobre segurança pública, eu fiz uma longa coluna com 4.500 caracteres, portanto é bastante texto, falando sobre esta relação do cidadão com quase uma relação de consumo, assim. Sim. Quer dizer, ele é um cidadão que recebe um produto e esse produto está deteriorado. Nesse sentido que eu estou falando, eu recomendo e é grátis. E só queria dizer que tudo isso que nós falamos aqui e a preocupação do Afonso com relação ao problema econômico que está caindo a receita, por isso que nós só temos, e nós dizíamos aqui há mais de um mês atrás, o ex-governador Rigoto e eu, o Temer só tem uma bala. Então, dá certo ou dá certo. Uma coisa, e por isso que tem que ter muito cuidado, observe bem o que eu estou dizendo, cuidado. Quando eu falo que não pode ter vazamentos, tudo isso, eu não estou defendendo corruptos e não estou defendendo ou criticando simplesmente o judiciário. Estou só dizendo que nós só temos uma bala. Esse país tem que atravessar esse tormento todo. Rubicão. E outra, uma coisa é uma crise na Itália, na Espanha. Outra coisa é uma crise aqui de terceiro mundo. Ninguém resiste. No caos não tem direito, não tem nada. Minha admiração por Lênin Streck, o Clóvis Amaral. Era admirador do Dr. Lênin, mas depois que vi uma senadora se manifestar citando o nome dele, que na opinião dele o que estavam fazendo com a Dilma era golpe, dei um passo para trás. Golpe foi maquiar as contas do país, quebrado em 2014. A Ana Amélia a Ana Amélia me cita de um lado, vê como eu sou um cara bom. A Ana Amélia vai lá e cita, diz que eu sou o cara dizendo tal coisa. Aí um outro texto meu vai lá, a outra menina lá, a moça bonitinha lá do Curitiba, a Gleice e me cita. Aí vem a outra do PCdoB e me cita. O que eu vou fazer? Eu não posso fazer, não posso impedir as pessoas de lerem meus textos, né? Doutor Lino Preto, vendo as imagens da casa do delator Sérgio Machado, que ficará em prisão domiciliar, uma mansão em Fortaleza, entendi o real significado da expressão delação premiada. Paulo Nascimento Santojo, seu ponto final. Eu gostaria que nós tivéssemos de novo uma educação de qualidade. Eu a tive pelos meus pais, pelas escolas dos padres, das freiras, e estou vendo, quando outro dia eu fiquei sabendo que o estudante brasileiro, a matemática dele é pior que do Haiti, nós ficamos realmente numa situação desconfortável. O Haiti está aqui. E também lembrar, a saúde, quando estava com a iniciativa privada, ela estava bem melhor. E nós, das cooperativas de saúde, somos exemplo disso. Olha aqui, Adelar Freitas, seleto debatedores. Não consigo entender como Eduardo Cunha seja caçado. No Congresso tem mais deputado enrolado
que nem é bom pensar, estão votando contra o colega de profissão de hobby. A delação premiada foi a melhor lei que foi criada. O cara, para aliviar um pouquinho sua vida, entrega o companheiro de roubo. Não escapou nem japonês. A cada dia aumenta delações. Se ficar um deputado ficha limpa, já fica maravilhoso. Aqui tem um do lado, ficha limpa. Tem gente pedindo novas eleições. Concordo, só se trouxer eleitores da Dinamarca. A tese deputado... Primeiro, Paulo Sérgio, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com o Dr. Lênio, com o Brigadeiro Dias, com o nosso querido Irno, né? E dizer que eu não sou um político tradicional, sou um advogado e estou lá deputado, meu primeiro mandato. Acho que a atividade parlamentar é uma atividade nobre, é uma atividade que realmente na regulação, no controle, na construção das diferentes comissões temáticas que tem no parlamento, dá uma grande contribuição para o país, mas não desconheço essa realidade, essa conjuntura, essa forma de fazer a política, a contaminação, como já falamos aqui, de todo o sistema. E, claro, estamos lá com a preocupação de contribuir para superar esse momento difícil. Sou uma pessoa de opinião, defendi isso publicamente, quando fui muito criticado pelo meu voto na desconstituição da presidente Dilma. A minha opinião é uma opinião que eu exerço em todos os espaços que tenho a oportunidade de expressar, né? É da minha formação, né? Eu sou realmente a minha formação, ainda que um advogado, na comunicação social, onde nós compartilhamos até o exercício associativo, o exercício de liderança, né? E eu acho que é muito importante para o país essa diversidade, essa compreensão, o bom debate. Será a partir disso que nós vamos conseguir aperfeiçoar o nosso sistema, superar esse momento tão difícil e realmente termos aquilo que eu tenho certeza que é o desejo de todos, um país melhor, um país que realmente tem orgulho das suas referências, dos seus valores, dos seus dirigentes, dos seus representantes e dos poderes do Estado. O Alex Grandini, procurador Lênio Streck, o Brasil é o país onde mais tem greve no mundo e também é o único país onde funcionários públicos têm estabilidade total. Será que teríamos tantas greves se os dias parados não fossem pagos ou se pudéssemos ter a opção da demissão? Os dias parados numa greve envergonha. Um comunista português, amigo meu, me disse o seguinte, que o Brasil, até Marx fica desmoralizado, porque se você faz uma greve, você não pode ter os dias, você tem que descontar os dias parados, porque senão não há greve. O Brasil é o único país também que se faz a greve de zelo, isto é, cumpre tua obrigação pior que e tranca o serviço. Hoje eu quase enlouqueci, eu fui na EGR e fiquei uma hora na EGR, eu quase enlouqueci. Eu vou dizer o seguinte, aquela gritaria na frente da Prefeitura de Porto Alegre, que entra naqueles corredores antigos, com a União de Seguros Gerais, é um vexame. Ali termina o direito das pessoas, avançando o direito das pessoas que estão trabalhando. É um inferno aquilo ali o que fazem os funcionários públicos na frente da Prefeitura Municipal. É uma vergonha o que fazem. Isso não é busca do direito, isso é acabar com o direito dos outros. E eu não posso concordar com isso. Não há autoridade sem poder coercitivo. A autoridade no Brasil passou a não querer exercer a sua autoridade. Um dos grandes problemas do Brasil é termos uma Constituição que só preserva direitos, esqueceu dos deveres do povo. O povo deve ter deveres e não somente direitos. E é a raiz dos nossos problemas. Abraço pessoalmente ao meu ex-colega Afonso Mota, Carlos Alberto Pelinasso, escritor e jornalista de Santa Maria. Bom, é uma alegria. Obrigado, doutor Irno Teuco, obrigado, deputado Afonso Mota, pela sua presença. Obrigado, meu querido amigo Brigadeiro Dias, que hoje conseguiu me irritar, mas tudo bem, faz parte. Obrigado, Lênio Streck. Retornaremos amanhã com mais um Papa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.